Cristo, porque a Santa Ceia é uma ordenança do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse: fazei isto em memória de mim. Quando nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós precisamos todo mês, amados, fazer isso em memória do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo foi a prova do amor de Deus a cada um de nós. E nós temos que entender que Jesus, como homem, ele sofreu, ele obedeceu até a morte de cruz, e ele morreu. Mas a palavra nos mostra, nos diz, e existiram várias testemunhas disso, de que Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo, amados, é a garantia de que nós estamos crendo no Deus fiel e verdadeiro que profetizou pelos profetas sobre a vinda do Messias, e assim aconteceu. Então, a ressurreição é um sinal, é uma evidência de que Deus é aquele que promete e cumpre, e ao mesmo tempo, para nós cristãos, é a nossa esperança de que um dia Cristo, ele vai nos chamar para estar com ele. Porque quando ele partiu, ou seja, antes dele partir, ele disse para os discípulos: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu estou indo, mas eu estou indo preparar uma morada. E quando concluir, eu voltarei e vos levarei para junto de mim. Mas aonde Cristo estiver, nós estaremos com Ele também. O que Cristo receber, nós iremos receber também. E o que Cristo se tornar, nós nos tornaremos também, porque nós vivemos pela fé. A palavra diz que o justo vive pela fé. E a nossa fé, amados, ela está fundamentada justamente nisso, na ressurreição de Cristo. Porque a mensagem, ou seja, o Evangelho, ele fala sobre nascimento, vida, morte e ressurreição. E nós estamos fundamentados naquilo que os profetas profetizaram e naquilo que os apóstolos falaram. E os apóstolos, eles falaram uma língua só, que foi a língua do Evangelho. Amém, igreja? Então, no Evangelho está contido a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação. Então, o Evangelho, ele é o relato daquilo que aconteceu com Cristo. Eu queria que vocês abrissem comigo Lucas, capítulo 24. Nós vamos ver aqui um relato de Lucas. Lucas, ele não foi testemunha ocular, mas ele foi uma testemunha pelos testemunhos que ele ouviu. Os testemunhos que ele ouviu de Cristo são testemunhos verídicos, ou seja, verdadeiros. E quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver que eles falam de forma diferente, com visões diferentes, mas um complementa o outro. Amém, igreja? Isso também é uma garantia de que o que eles falaram é a verdade. Porque se todos os escritores dos evangelhos escrevessem a mesma coisa, poderíamos dizer: não, como é que os dois pensaram do mesmo jeito, viram do mesmo jeito e enxergaram do mesmo ângulo? É impossível.
né? Então, o evangelho, ele é verdadeiro porque 4 homens diferentes, de tempos diferentes, com olhar diferentes, relataram sobre o que eles viram de Cristo. E o que eles relataram não se contradiz. Que bênção, né? Teve um homem que ele quis provar que o evangelho era mentiroso e que Cristo não tinha ressuscitado. Mas ele começou a pesquisar a Bíblia e ele começou a ir a grandes homens que tinham conhecimento e começou a indagar esses homens sobre os evangelhos, sobre o que estava escrito nos evangelhos, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. E, amados, o final é que esse homem se converteu. Porque a palavra não se contradiz e ela é a verdade. Então aqui em Lucas capítulo 24, amém? Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Aqui a partir do versículo 13 nós vamos ver quando Jesus ele se encontra com 2 discípulos. Depois de ele ressuscitar. Amém? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. Olha só que testemunho, né? Ele era um profeta poderoso diante dos homens e diante de Deus. Versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. O problema todinho é porque Israel estava esperando um rei terreno, não um rei espiritual. Amém, igreja? Jesus, ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não vai governar só sobre Israel, mas ele vai governar sobre todo o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Oh, glória a Deus. Versículo 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender
E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começou por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Imagine esse diálogo que Jesus teve com esses dois discípulos, né? O Senhor ressurreto ali junto com eles, andando no caminho de Emaús. E eles começando aí, eles explicando para Cristo tudo o que aconteceu. E Cristo, tá certo, sei. Ok, Aí quando eles terminam, Jesus, como vocês custam a crer. Vocês não entendem? Vocês não sabem que estava escrito nos profetas o que ia acontecer e que Cristo tinha que realmente sofrer tudo o que sofreu, mas que ele iria ressuscitar para tomar posse da sua glória? A glória que antes de vir, ele não quis mais, ele negou. Por quê? Porque ele quis obedecer o plano de Deus. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua autoridade, todo o seu poder. E ele se fez homem, como eu e você. Né? Jesus, ele teve que nascer de uma mulher. E ele foi gerado nessa mulher pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, como homem, teve que ser instruído por pais humanos. Mas quando cresceu, ele entendeu que chegou a hora de cumprir o seu ministério. E o ministério de Jesus foi um ministério para revelar Deus de forma íntima e pessoal. Para revelar um Deus que quer ter comunhão com o seu povo, com a sua igreja, com os seus filhos. Um Deus que quer ser nosso Pai. Então Jesus, ele veio revelar esse Deus. E ele revelou realizando sinais, prodígios e maravilhas. E falando aquilo que ele recebeu de Deus, que é o Evangelho, que os discípulos levaram adiante até chegar a cada um de nós. E estamos hoje aqui conversando sobre esse Evangelho, estudando, meditando nesse Evangelho, para entendermos tudo que Deus fez, porque nos amou de tal maneira, né? A ponto de entregar o seu filho. Então Jesus mostrou para aqueles homens, olha, era necessário que tudo o que aconteceu, acontecesse. Vocês não lembram que os profetas falaram que o Messias viria, que ele viria da Virgem, mas que ele iria sofrer? Amém, igreja? Mas que no terceiro dia, o que é que ia acontecer? Ele iria ressuscitar. E amados, a ressurreição é um fato muito verdadeiro e que a igreja, ela vive nessa fé de que se morrer um dia Cristo, ele vai nos ressuscitar. O cristão, ele entende que o Evangelho é a verdade e ele vive nessa fé. Ele vive a vida dele aqui na terra, entendendo tudo o que a palavra diz e vivendo para Deus, entendendo que um dia vai ser recompensado. Amém, igreja? Um dia, todo o nosso esforço, toda a nossa lágrima, toda a nossa dor, tudo que nós fizemos por amor a Cristo, por crer nele, um dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai nos galardoar, Ele vai nos presentear, Ele vai nos recompensar. Todo o esforço, tudo o que fizemos por amor a Ele. Por isso que o cristão, em meio à luta, ele tem esperança. Porque Jesus, antes de ele, disse: se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, se alegre, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém, igreja? Então, Jesus, ele já falou
que seguir a Ele não seria fácil, mas que seguir a Ele seria necessário a gente negar a nós mesmos. Porém, quando nós aprendermos a negar a nós mesmos, Jesus ensinou que nós iríamos receber a vida por conta disso. Então, na vida cristã, não há perdas, só há conquistas. Porque tudo que nós negamos por amor a Cristo, nós seremos recompensados infinitamente mais. Então, Cristo, amados, Ele morreu e Ele ressuscitou. Paulo diz que Cristo, Ele era a primícia daquilo que iria acontecer conosco. Jesus, Ele é o padrão para as nossas vidas em tudo, de conduta, de moral, de vida, de realização, como também Ele é de sofrimento e ao mesmo tempo de vitória. Cristo venceu, nós vamos vencer também. Cristo recebeu a recompensa do Senhor, nós iremos receber também no nome de Jesus. Então nós vivemos nessa fé. Então Jesus, eu imagino Jesus explicando, olha, Moisés falou isso, falou isso, falou isso. Profeta tal falou isso, falou isso. Profeta tal falou isso, falou isso. E relembrando a eles o que eles já sabiam. Amados, foi tão glorioso esse momento que a palavra diz que chegou uma hora que eles pararam num lugar e disse, não vá não, porque é perigoso. Fique conosco. E aí chamaram Jesus para comer com eles, sem saber que era Jesus. E de repente, quando Jesus partiu o pão, eles entenderam que estavam com Cristo. Mas de repente, Cristo sumiu. E eles agora começaram a conversar um com o outro. O nosso coração não queimava quando ele começava a trazer a revelação do Evangelho. O nosso coração, ele ardia. Amados, por mais que não vejamos o nosso Deus, mas nós sentimos. Por mais que as pessoas digam, Deus não é real, Deus não existe, Deus não é verdade, isso é uma invenção. Amados, ninguém tem condições de inventar algo na tua mente, no teu coração. As experiências que nós passamos com Deus, amados, também são provas. Tem um escritor americano que ele chama, não é nem de prova, ele diz, são garantia. Ele fala um termo em inglês que eu não sei falar, mas ele diz que essas coisas são a garantia. Nenhum cristão ou ninguém é obrigado a provar o que ele sente. Porque o que ele sente é uma realidade. E a realidade de cada um é diferente. Então, o que esses homens sentiram, ninguém tem como entender ou prescrutar. E eles não têm também como explicar. Mas mesmo que eles não tenham como explicar, eles vivenciaram. E alguns homens tentam dizer, mas essas experiências não são verdade, porque você pode acontecer, você pode tomar alguma coisa, você pode não estar com a consciência sã, e começam a inventar um monte de coisa. Mas, amados, cada um de nós sabemos o que ouvimos e o que sentimos da parte de Deus. Então, a sua experiência com Deus é uma garantia da verdade do Evangelho, da verdade de que Cristo morreu e ressuscitou. E outra coisa, quando Paulo começa a explicar sobre a ressurreição, ele mostra que Jesus não apareceu apenas para um ou só para os 12, para não ser uma invenção. Jesus, depois que ressuscitou, ele andou ainda na terra por 40 dias. Amém, igreja? Jesus, depois que ressuscitou, ainda ficou 40 dias andando na terra, instruindo e ensinando aos seus discípulos. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15.
a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu acho glorioso, amados, a sabedoria que o Senhor deu a Paulo para explicar para a igreja essas situações. Para quem não sabe, a igreja de Corinto foi ganha por Paulo, né? Ele pregou o evangelho nesse lugar por 1 ano e 5 meses. O Senhor insistiu que ele fizesse isso, que ele pregasse para esse povo. E ele ficou lá, ensinando e instruindo e revelando o evangelho para esse povo. E quando ele escreveu essa carta, amados, é porque chegou notícias para ele que aquele povo, ou aquela igreja que ele tinha ganho, estavam agora se contradizendo e acreditando em fábulas, em mentiras. E estavam se esquecendo do evangelho que foi instruído, ao qual foi ensinado. E eles estavam praticando coisas contrárias ao evangelho. Então, eu não vou falar aqui de cada coisa que a igreja de Corinto estava praticando, porque quando a gente lê do capítulo 1 até o capítulo 14, a gente vê as coisas que eles estavam falhando. E em cada capítulo, Paulo, ele se detém a instruir, a mostrar que eles estavam errados e a mostrar a conduta correta que eles tinham que trilhar. Então ele foi sempre instruindo sobre divisão, instruindo sobre moralidade, e foi instruindo até chegar aqui nesse capítulo 15, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Paulo quis mostrar para ele que a ressurreição de Cristo foi um ato suficiente para que eles pudessem ter uma postura firme de fé no Evangelho. E que esse fato ele é tão precioso para a igreja, que toda a conduta que a igreja vai ter a partir de agora é inclinada a esse entendimento de que Cristo ressuscitou e de que um dia nós vamos ressuscitar e de que um dia vai ter recompensa para quem fizer a vontade do Senhor. Porém, quem não fizer, vai ter o quê? Vai ter destruição. Paulo ele se deteve para ensinar na igreja de Corinto isso. Olha, se vocês cumprirem a vontade do Senhor, vocês vão ser recompensados. Mas se vocês não cumprirem, olha, Deus não é injusto. Ele vai ter que punir. Deus é amor, mas Ele é justo. Então, Paulo estava dizendo, olha, saiam dessas situações, não vivam dessa maneira. Então, aqui ele estava lembrando para eles. Eu transmiti o evangelho para vocês. Se vocês se apegarem a ele até o fim, vocês estão salvos. Se não, não há salvação. Então, por mais que alguém venha dizer, olha, Cristo não ressuscitou. Eu creio que ele ressuscitou. O que diz essa palavra que Jesus curou? É conversa. É balela, não existe. Você vai dizer, o evangelho para mim é a verdade. E por que você vai dizer isso? Porque existe garantias de que é a verdade. E Paulo está aqui dando garantias para o povo de Corinto. Amém, igreja? No versículo 3 diz assim, pois o que primeiro lhes transmiti foi o que recebi. Paulo não estava inventando nada. Ele estava apenas transmitindo o que ele tinha recebido. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado
e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, algumas versões de Cefas, né? Apareceu a Pedro. E depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas que glorioso, né? A gente dizer, mas quem foi que viu? Mais de 500 pessoas de uma só vez viram Cristo ressuscitado. Aí todo mundo estava em hipnose. Os 500, os discípulos, todo mundo estava em transe. Foi uma visão. E aí todo mundo teve a mesma visão, na mesma hora, do mesmo jeito. Isso é impossível. Amém, igreja? Então, mas quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vai vendo que a própria palavra, ela nos dá a garantia de que o que estamos lendo é a verdade. E outra, olha, para você que não sabe, a Bíblia, para chegar até nós, estudiosos, mais de 50 homens foram traduzir a palavra e foram ver se aquilo era inspiração de Deus ou não. Por isso que a gente chama a Bíblia cristã, ela é constituída de livros canônicos, livros que passaram pelo cânon, livros que foram aprovados como livros inspirados por Deus, livros que falam através do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, a gente tem que confiar, que às vezes tem pessoas que chegam e dizem, mas e se mudaram alguma coisa e você está acreditando numa mentira? Mas quando a gente lê o contexto, a gente consegue identificar se alguma coisa foi trocada ou não. A gente só não entende se quiser ler versículos isolados. Mas quando a gente lê a Bíblia de forma organizada e estuda e medita nela, a gente consegue perceber que as coisas se encaixam plenamente. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Você pode observar que muitos escreveram a Bíblia. Mais de 40 pessoas, né? Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Mas você veja que elas escreveram em tempos diferentes uns dos outros. E outra, o conhecimento que um tinha era mais, o que outro tinha era menos. A função que um tinha era outra. Uns eram profetas, outros eram agricultores. Então esses homens foram chamados por Deus e escreveram algo da parte de Deus. E o que eles escreveram, por mais que com um tempo de 5.000 anos de diferença de um para o outro, ou de anos menos, 400 anos, independente desses tempos que foram para um escrever e o outro escrever, tudo que eles escreveram, quando a gente lê no geral, a gente vê que se encaixa e a gente vê que eles levam-nos a crer em Cristo, a olhar para o Messias, a olhar para o Salvador, a olhar para a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente diz, que glorioso! Então, Deus, ele deixou a Bíblia para nós de uma forma que ninguém tem condições de dizer, isso aqui é mentira. Porque as profecias se cumpriram. Os discípulos, depois que Judas morreu, que foi levantar o 12º de novo, eles disseram, a palavra já dizia que um ia se perder e que tinha que ser levantado o outro. Então, a palavra, mas os profetas já profetizaram antes de acontecer, muito tempo atrás. E em Cristo foi o cumprimento. Cristo foi o cumprimento de todas as profecias. Todos os profetas profetizaram. Até João Batista. Depois de João Batista, agora João Batista veio preparar o caminho. João Batista foi o último profeta, né? Que ele agora veio falar de Cristo, mas para Cristo ser revelado. João Batista foi o profeta que revelou Cristo ao mundo. Os outros profetas anunciaram Cristo. João Batista revelou. Que glorioso.
Ele cumpriu o ministério dele para que Cristo pudesse aparecer. Então, para isso ele diminuiu. Como ele diz, né? Que eu diminua, que o Senhor apareça. Assim que tem que ser conosco. Que a gente diminua a cada dia, mas que Cristo seja revelado através de nós. Nós, como cristãos, precisamos crer na veracidade do Evangelho e anunciar esse Evangelho para as pessoas como Paulo fez. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, mas quando Cristo apareceu para ele se converteu. E de perseguidor, ele passou a ser perseguidor. E ele começou, em todo lugar que ele ia, ele falava dessa visão, dessa revelação. Ele falava do Cristo ressurreto. Amém, igreja? Vou continuar aqui a leitura. De uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Quando foi escrito esse evangelho, quando foi escrita essa carta, mais de 70 anos, aproximadamente 60 ou 70 anos depois que Cristo ressuscitou, ainda tinham pessoas que estavam vivas e que tinham visto Cristo ressurreto. Versículo 7 diz: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, oh glória a Deus. E nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que tremendo, amados. Paulo, ele reconheceu o erro dele. Ele não entendeu de início que Cristo era o Senhor como os apóstolos e seguiu Jesus. Pelo contrário, ele tentou impedir o ministério de Cristo. Paulo, ele se levantou contra a igreja do Senhor e contra Cristo. Paulo, ele pegava cartas e ele ia prender os cristãos para os cristãos serem mortos. Paulo, ele lamentou muito por não ter crido de início. Por isso que ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Porque em vez de eu contribuir com a igreja, eu persegui. E por ter perseguido, por não ter crido logo, hoje eu me esforço mais do que todos. Que glorioso, amados. Então, se você resistiu Cristo por muito tempo, se esforce mais agora, já que está crendo. Eu fui uma pessoa que resisti muito. Eu fui uma pessoa que zombou muito. Eu fui uma pessoa que mandava dos cristãos. Eu não gostava de passar na porta de algumas igrejas evangélicas. Eu tinha até medo. Mas, amados, quando Cristo me chamou e tirou as escamas que estavam nos meus olhos, como foi glorioso. E como está sendo glorioso a cada dia conhecê-lo. Porque, olha, o conhecimento de Deus é uma busca diária. Não tem como o homem conhecer Deus de forma plena. O homem, ele vai conhecendo dia após dia. A cada dia a gente vai conhecendo mais à medida que a gente o busque. Por isso que a busca tem que ser incessante e o tempo todo. Porque por mais que você busque Deus aqui na terra, você não vai conhecer Ele de forma plena. Porque os pensamentos de Deus são muito elevados, são muito maiores do que os nossos. Então, por isso que a gente tem que buscar Deus todo dia para procurar entender. Mas a gente só vai entendê-lo através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem revela Deus para nós. Para que a gente possa segui-lo e fazer a vontade dele a cada dia. Então, permita que o Espírito Santo quebrante o teu coração. Se o Espírito Santo tem te tocado, se renda a Ele.
Deixa o Espírito Santo fazer a obra de Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Deixa o Espírito Santo revelar sobre o Pai, sobre o Filho. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não endureça o teu coração quando ouvir o Espírito Santo, mas seja sensível a Ele. Permita ser guiado por Ele, que foi o que aconteceu com Paulo, com os discípulos e com Cristo. Amém, igreja? Versículo 11 diz assim: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Então, Paulo estava aqui mostrando para aquela igreja, uma igreja que aos poucos estava se afastando do Senhor sem perceber. E Paulo escreveu essa carta. E essa carta, mas ela não ficou só com aquela igreja, ela foi passada, porque as cartas, quando os apóstolos escreviam, ela era endereçada a uma igreja, mas eles trocavam as cartas para que eles pudessem alcançar o mesmo conhecimento. Então essa carta, ela passou. E essa carta, ela serve para nós até hoje. Vai servir para a geração futura. Instrução vinda do céu. Porque Paulo, ele diz: eu não usei palavras de persuasão para pregar o evangelho ou de sabedoria humana. Eu fiz no poder do Espírito, na direção do Espírito. Ele fez porque ele teve também uma experiência marcante, como ele disse. Cristo, no final, apareceu para mim como que o último dos apóstolos. E a Bíblia diz que quando Paulo viu o Senhor, caiu e ficou cego fisicamente, porque ele já era cego espiritualmente, mas ele cegou totalmente para que o Senhor pudesse curá-lo de uma vez por todas. E quando ele foi tocado, ele recebeu a cura. E quando ele recebeu a cura, ele entendeu quem era Cristo. Que Cristo verdadeiramente não era apenas um homem comum, ou um profeta, ou um homem que se destacava no meio da sociedade. Mas ele entendeu que Cristo era Deus. Cristo é o Senhor. E ele deu a vida dele para provar isso. Paulo, ele entregou a vida dele para comprovar para o mundo que Cristo é Deus e é o Senhor, que Cristo é o Messias. E ele, mas sofreu muito para fazer isso. Mas ele tinha prazer em fazer isso, ele amava fazer isso, porque era uma forma até de ele ser livre ou liberto da condenação que o diabo trazia sobre ele. Mas você perseguiu o Senhor. Mas agora ele dizia: mas eu estou fazendo agora mais para o meu Senhor. Amém, igreja? Aí ele fala aqui, no versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Versículo 15. Mas que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil. É inútil, é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Então Paulo está dizendo, se a ressurreição é uma mentira, então o que é que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo? Eu estou dedicando a minha vida a sofrer por nada? Amém, igreja? Ele disse, então, se ele não ressuscitou, eu estou falando mentiras para vocês. Então Deus não é verdadeiro? Ou eu estou contra Deus agora ensinando algo?
Às vezes quem não entende e lê diz, então como Paulo foi forte, não, gente, não foi forte não, isso aqui era prova de amor. Paulo queria libertar aquele povo de uma cultura que estava sendo entronizada neles, no qual iria roubar o evangelho e a esperança deles. Paulo tinha que ser contundente, e Paulo tinha que ser bem convincente, e Paulo tinha que falar abertamente mesmo para aquele povo, porque aquele povo foi o povo que ele mesmo ganhou. E agora estava ouvindo conversas de que não havia ressurreição. Então ele tinha a responsabilidade de reconduzir aquele povo ao caminho verdadeiro. Amém, igreja? Aí ele diz aqui, versículo 17, vou repetir de novo. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Se não há ressurreição, não houve perdão, não houve libertação, não houve cura, não houve salvação, não aconteceu nada. Por isso que o diabo ele tenta negar esse fato. Por isso que ele tenta confundir as pessoas no mundo para que não creia, porque é a fé, amados, que vai fazer com que a gente seja salvo. Mas a nossa fé não está fundamentada em ideologias humanas. A nossa fé está fundamentada em Cristo. Tanto que Paulo lhe diz, eu lancei o fundamento. Se você olhar no capítulo 3, aqui de Coríntios. Eu lancei o fundamento. E cada um vai construir em cima desse fundamento. O que você construir, usando seja o material que for. Por mais que no final esse material pereça, mas você ainda vai ser salvo, porque você está construindo sobre um fundamento. Mas ele disse, olhe com que você constrói. Está construindo sobre Cristo? Usa o melhor material. Por quê, pastor? Eu vou usar o melhor material. Porque se eu usar o melhor material, quando a minha obra for provada pelo fogo, ela vai resistir. E eu vou ter recompensa disso. Mas se a obra que eu fiz for uma obra de palha ou de feno, e se queimar, não vai ter recompensa, só vou ter a salvação. Amém, igreja? Então, por isso que nós cristãos temos que construir sobre Cristo, mas usando o melhor material. Eu estava até conversando com a pastora que usar o melhor material é caro e difícil. Faça uma casa de taipa e bote feno. Um dia você constrói. Agora faça uma casa com alicerce direitinho. E depois construa de tijolo, o melhor tijolo, né, que é o mais caro. Depois faça o reboco. Bote o teto direitinho. E depois vá ornamentar com porcelanato. É barato e é mais difícil. Tem pedreiro que nem quer colocar porcelanato, porque tem o risco de perder o porcelanato. Então, construir com os melhores materiais é mais sacrificoso e difícil. Porém, amados, tem recompensa. Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente está fazendo a obra como se estivesse fazendo para o vizinho, para o amigo. Você está fazendo uma obra para Deus, para a glória de Deus. Então tem que fazer da melhor maneira. Eu sempre brigo na minha casa, gente, temos que fazer tudo da melhor maneira. Se a gente vai lavar um banheiro, tem que lavar o banheiro da melhor maneira possível. Se vai lavar uns pratos, não só passa a bucha e deixe os pratos gordurentos, não. Bote mais detergente. Passe 2 vezes se for necessário. Mas às vezes a gente é tão preguiçoso. Depois o prato está fedendo e quando é peixe é que fede mesmo. Né? Aí assim, às vezes a gente quer fazer as coisas de forma relaxada. Mas não pode. Gente, Cristo fez o melhor para nos salvar. Cristo deu a vida dele. Ele negou toda a autoridade, todo o poder. Ele estava com o Pai governando sobre tudo. E de repente disse, Pai, eu vou deixar toda a minha glória e vou para a terra.
Ele fez tudo com excelência. Ele disse, eu sou o padrão para vocês. Se eu amei, ame assim. Se eu fiz assim, faça assim. Então nós temos que imitar Cristo. Amém, igreja? Então, Paulo está aqui lembrando esse povo de Corinto acerca disso. Gente, se não há ressurreição, então não há salvação. A gente creu em vão. Só que nós não estamos aqui em vão. Quem não crê ainda pensa que nós estamos aqui em vão. Tem pessoas que dizem, porque você vai ter que ir para a igreja? Por que se esforça tanto? Tu vai ganhar o que com isso? Cadê que tua vida não mudou? A minha vida, se ela não mudar aqui na terra, ela vai mudar lá no céu. Porque eu não estou buscando Cristo só por causa das coisas desse mundo, não. Eu estou buscando Cristo pelo mais importante e precioso que Ele tem para mim. Que quando Pedro, vou abrir em Pedro rapidinho, 1 Pedro, vamos abrir, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha o que é que Pedro é usado pelo Senhor para dizer. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, ou glória. Por meio de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre... Olha só, a ressurreição, ela traz para nós uma esperança viva. Nossa esperança é viva, não é morta, não. Amém, igreja? Aí, versículo 4 diz, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Aleluia. Que mediante a fé, ou glória, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Tem um tempo, e o tempo é o último. Não se apresse se Jesus vai vir hoje ou amanhã, ou daqui a 50 anos. Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora. Muitos dizem, Jesus está demorando, não. Deus, Ele quer alcançar um número maior de vidas. Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Então Deus está tendo paciência com aqueles que ainda não creem no Evangelho. Enquanto isso, a igreja ela precisa ser ativa. Eu preciso correr, eu preciso anunciar esse Evangelho, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. A igreja precisa estar em atividade. A igreja precisa fazer a sua parte aqui na terra. Porque a igreja já sabe que existe uma esperança viva, uma herança guardada nos céus. Que não vai macular, não vai perecer, não vai perder, não vai se estragar. Amém, igreja? Aí eu vou só continuar aqui, só para a gente ver o que é que Pedro diz. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, olha só, a fé muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, todo o nosso sofrimento, amados, só está fazendo a gente crescer na fé. E o sofrimento é para ser revelado se nós estamos na fé ou não. Servir Cristo quando tudo está muito bom não é fácil. Mas servir Cristo quando tudo está contrário. E quando vê os inimigos dizer, eita, eu estou vendo a tua situação não. Às vezes a gente quer se abalar. Mas Pedro disse, essas provações são apenas para confirmar que a sua fé é genuína. Aleluia.
é a fé verdadeira. E ela vai ser recompensada quando Cristo vier. Amém, amados? Versículo 8 diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, o alvo da nossa fé, amados, é a salvação. A gente, eu vou usar a fé para conseguir uma casa enorme, um palácio. Vou usar a fé para conseguir aquele carro do ano. Não, gente. A sua fé é para a salvação. Mas a sua fé em Deus como Pai, aí tem recompensa. Você crê que Deus é Pai. E o Pai quer o que para o Filho? Amém. Então a gente não usa a fé, não é para dizer, Deus, tu tem que me dar e tu é obrigado a dar. Não, não é para isso não. A gente usa a fé para entender que Deus é Pai. A gente usa a fé para entender que Deus é amor. A gente usa a fé para entender que Deus é bom. A gente usa a fé para entender que esse tempo difícil vai passar e que Ele vai nos recompensar aqui na terra. A recompensa do cristão começa na terra e vai até o céu. Porque Deus é bom. Deus quer o melhor para os seus. Porém, Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem vive para Ele. Deus sabe quem está com o coração nele ou nas bênçãos. Por isso que o cristão, ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Não buscar a Deus pelo que Ele tem para dar. Porque se você ama de fato a Deus de todo o seu coração, Deus, Ele vê, Ele prescruta todas as coisas através do Espírito Santo. Ele sonda o mais profundo do teu ser. Quando Ele vê que o teu coração é totalmente voltado para Ele, o que você precisa, só em pensar, Deus te dá. Já aconteceu com você? De você querer algo, só pensar. Oh, globachuri andalai. De repente Deus mandar uma comida. Ah, Senhor, eu queria tanto essa comida. De repente a pessoa, pastor, glória, eu estava desejando isso, mas eu nem pedi. Porque Deus é Pai, Deus é assim, Deus, como Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você precisa. Mas quando o teu coração está afastado dEle, como é que Ele vai dar o que você quer? Quando nossos filhos erram, a gente dá o quê? Presente? Correção. A mesma forma é Deus. Se não precisa de correção, Deus, Ele vai dar recompensa. Amém, igreja? Tem que ser assim com o nosso Pai. Ame Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente. Ame Deus com todo o seu ser. Aí você vai ver Deus fazer grandes coisas. E não é só fisicamente não, espiritualmente principalmente. Porque Deus, Ele quer que a igreja cresça espiritualmente. Ele quer que a igreja avance. Ele quer que a igreja seja ousada. Ele quer usar a igreja na terra com sinais, com prodígios e com maravilhas. Deus, Ele quer um povo santo, um povo separado, para que Ele possa revelar a glória dEle para o mundo. E Deus conta conosco, comigo e com você. Deus nos escolheu, igreja, para isso. Deus nos escolheu para marcar essa geração. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para finalizar. Que ainda tem a ceia. Versículo 17, nós lemos o último, não foi? Ao 18 diz, obrigado, Ju. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eu amo esse versículo, o 19, que ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Versículo 20. Mas de fato, olha agora o que ele está dizendo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Que glorioso! Então o primeiro homem trouxe a morte. Primeiro Adão. Jesus, o segundo Adão, trouxe vida e vida eterna. Mas isso só é possível quando nós cremos. Por isso que o diabo faz de tudo para você perder a fé. E eu quero que você entenda, muitos estão naufragando na fé, muitos já naufragaram. Paulo relatou isso na palavra de Deus. Mas por que ele relatou isso? Para que a gente vigie, para que a gente tenha cuidado, para que a gente entenda que o diabo é astuto e ele vai fazer de tudo para te paralisar. Então não deixe ele roubar a sua fé. Confie em Deus, confie nas promessas do Senhor, confie na esperança viva que está reservada para você através da ressurreição de Cristo, porque Cristo foi a primícia. Cristo foi o primeiro. E Cristo vai nos chamar, porque a nossa vida é dele. Nós entregamos a nossa vida para ele. Foi o Pai que nos deu para Jesus. Você tem um dono, e o teu dono, ele vigia por você. Ele luta pela sua vida. Ele intercede por você diante do Pai o tempo todo. Então fique firme, porque quando você fica firme na fé, você é protegido pelo poder de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora abrir a palavra em 1 Coríntios 11. Louvado seja o nome do Senhor. Que glorioso, né, amados, as promessas do Senhor. É nisso que o nosso coração tem que estar. Por isso que a gente tem que amar, estudar a palavra, porque na palavra existem tesouros. E quando a gente descobre esses tesouros, são mais valiosos do que o ouro e do que a prata. Aleluia. Os tesouros do conhecimento bíblico, amados, nos traz uma esperança que é viva. Por isso que a gente precisa, sim, meditar na palavra. Por isso que a gente precisa, sim, estudar a palavra. Vamos ter o hábito de meditar e de estudar, não só ler. Josué meditou. E o Senhor foi com ele. Medite. Meditar, dizem que é igual a ruminar. Sabe o que é ruminar? Quem rumina é o boi. O boi, ele pega o capim e era como se ele engolisse e botasse para fora de novo. Ele engole e vai para a boca. A saliva vai ali, tirando todos os nutrientes que são necessários para ele por esse ato. E ruminar é você botar a palavra para dentro e revisar de novo. Botar para dentro e revisar de novo. Isso é meditar. Você ficar pensando na palavra até que venha a luz, até que você entenda, até que você compreenda o que o Senhor quis dizer. E o Espírito Santo, ele te ajuda quando você faz isso. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23.